Olá, tudo bem com você? Que bom estar com você mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Não é um privilégio isso, estudar esse livro sagrado, enquanto nós temos tempo, liberdade, vida, enquanto nós estamos mentalmente conscientes, é bom estudar a palavra de Deus e buscar as respostas às nossas inquietações, não é verdade? Bom, falamos que a Bíblia tem uma grande promessa, e essa promessa é a volta de Jesus. Eu não sei quanto a você sobre a volta de Jesus, o que passa pela sua cabeça. Mas seria interessante sabermos quando é que Jesus vai voltar, não é verdade? Será que a Bíblia fala sobre isto? Será que a Bíblia nos ensina, nos mostra, nos orienta sobre quando Jesus vai voltar? Essa também foi uma preocupação dos discípulos, e eu quero mostrar para você aqui o que este livro, que é a palavra de Deus, a revelação de Deus para mim e para você, tem a nos dizer sobre este assunto. Mas antes, como nós vamos estudar a palavra de Deus, eu quero orar com você. Vamos orar para que Deus nos abençoe, compreendamos e entendamos a palavra dele nesse momento? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de abrir a tua palavra, de estudá-la, e muito obrigado, porque o Senhor se revela a nós através desse livro sagrado. Nessa noite queremos entender, neste momento, entender e compreender as tuas verdades sobre a volta de Jesus. Então, nos dê o teu Espírito para que possamos, iluminados pelo Senhor, compreendermos a revelação do Senhor para todos nós neste momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia, aqui no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Um capítulo bem interessante sobre este tema dos sinais da volta de Jesus. Aqui no capítulo 24, o verso 3, os discípulos apresentam para Jesus uma inquietação, perguntas que são minhas e são suas, são as nossas inquietações também. Diz assim a palavra de Deus, olha: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século. Esta é a pergunta, queridos, é a minha pergunta, é a sua pergunta, era a pergunta dos discípulos. Aliás, esta é a pergunta de todas as pessoas que entram em contato com a maior promessa da palavra de Deus, que é sobre a volta de Jesus. Jesus prometeu voltar, e eu preciso estar preparado para a volta de Jesus. Então, quando é que Jesus vai voltar? Como posso estar preparado? Não é? Essa era a pergunta dos discípulos. Quando é que vai acontecer estas coisas? Qual o sinal? É bem certo que a palavra de Deus não vai mostrar para mim e você nem o dia, nem a hora, mas Deus não nos deixou às escuras sobre esse assunto importante. Deus é maravilhoso, o seu amor é grandioso, e Ele então revelou para mim e para você os sinais que mostram a proximidade da volta de Jesus. E é isso que a palavra de Deus vai nos dizer nessa noite. Veja qual é a resposta de Jesus aqui para os discípulos. Verso 4. Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engana. Jesus começa falando assim: vede que ninguém vos engana. Esse tema é muito importante, claro, e o inimigo tem um interesse muito grande em fazer com que as pessoas não compreendam, não estejam prontos, não se preparem. Então Jesus disse: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, Jesus disse, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ok, guerras, rumores de guerra e essas coisas, mas não é o fim, são rumores, mas não é o fim ainda. Presta atenção o que Jesus está dizendo aqui para você entender. Verso 7 é importante, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. A questão de terremotos é bastante interessante, nós ficarmos atentos. Fomes, o mundo está passando por fome, tantas coisas. Você sabia que no século XIX, o século todinho, em 100 anos, aconteceram somente 2.119 terremotos? E que no século XX, que terminou recente, há poucos anos, poucas décadas, 2 décadas, 20 anos atrás, você sabe quantos terremotos aconteciam? 30 mil por ano. A Terra está tremendo, desde pequenos até grandes terremotos. Mas Jesus disse, porém tudo isto é o princípio das dores.
Compreende? É o princípio, são sinais, placas que vão nos mostrando a proximidade. Veja o verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Depois que Jesus apresenta vários sinais, ele diz, olha, isso não é o fim ainda, é necessário acontecer, mas não é o fim. É o princípio das dores. Então ele diz, o evangelho vai ser pregado em todo mundo, todas as nações. E então, quando o evangelho for pregado em todo mundo, todas as nações, então virá o fim. Mas não termina aqui. Veja, no verso 21, Jesus diz assim, porque nesse tempo, e ele está referindo aqui a um tempo que ele acaba de falar, se você ler aqui no verso 15 em diante, você vai ver que Jesus fala de tribulação, de perseguição no mundo religioso. Então, quando chega no verso 21, ele diz, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. E não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Ok? Mas sabe, queridos, tem um grande sinal que Jesus disse que aconteceria antes da sua segunda vinda, que é importante você prestar atenção nesse sinal. Um sinal que envolve o nosso planeta Terra. Está aqui no verso 29, olha. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. 3 acontecimentos aqui. O sol se escurece, a lua não dá a sua claridade, e as estrelas caem do firmamento. Será que isso já aconteceu? Vai acontecer? Pode ser que isso volte a acontecer, mas já aconteceu na história. Veja, o escurecimento do sol se deu no dia 19 de maio de 1780. Os noticiários da época registraram aquele dia como o dia mais curto da história. Às 10 horas da manhã, o sol desapareceu. E eles relataram o que aconteceu naquele dia. As galinhas voltaram para os seus puleiros, os pássaros se recolhiam, os animais voltavam para os lugares onde eles costumavam dormir. E todos ficaram assustados. Você sabe que para acontecer um eclipse solar, a lua tem que estar entre o sol e a terra. Só que a ciência nunca conseguiu explicar esse dia, porque neste dia a lua não estava entre o sol e a terra. A lua estava na sua posição normal e o sol na sua posição normal naquele horário. E o sol se escureceu. A lua naquela noite foi a noite mais, deu aquela noite, a noite mais escura de toda a história. Os jornalistas disseram que, relataram nos seus jornais, que você não conseguia ver um papel em branco a um palmo do seu nariz. Que as luzes, as lâmpadas, as velas acesas não davam claridade ao seu redor, tão densa eram as trevas daquela noite. E as estrelas caíram do firmamento no dia 13 de novembro de 1833, alcançando grande parte da Europa, as cataratas do Niágara. Foi um dia assustador, registrado segundo os jornalistas da época, ao as estrelas caírem do firmamento. Você consegue entender que os sinais que Jesus nos diz que Ele está perto de voltar, têm acontecido, estão acontecendo e vai avançando? Mas Jesus também disse que haveria sinal no mundo social, nos relacionamentos. Olha só o que Cristo falou aqui, deixou registrado em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Verso 1 até o verso 5, está aqui na palavra de Deus, vamos ler. Sabe, porém, isto, diz a Bíblia, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, olha aqui, tendo forma religiosa, piedade é isso mesmo, é tendo forma religiosa, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Olha o que a palavra de Deus diz, não se parece muito com os dias que nós estamos vivendo? E aqui ele sabe, porém, isso, nos últimos dias, e nós estamos vivendo os últimos dias. Os sinais nos revelam que esses são os últimos dias. Os tempos nos mostram que esses são os últimos dias. E aqui
Jesus está falando através de Paulo que nos últimos dias as pessoas viveriam de forma sem amor, como está escrito aqui e descrito aqui. Tempos difíceis para sobreviver, uma luta, você não consegue sobreviver, você não consegue manter os seus compromissos em dias, tantos problemas, tantas dificuldades, os seres humanos se detestam e machucam e se ferem, dores, problemas, calúnias, sabe, pessoas sem domínios de si, cruéis, tantas coisas ruins acontecem nesse mundo, está tudo aqui, na palavra de Deus. E sabe de uma coisa, queridos, a despeito de tudo isso estar acontecendo, a despeito dos dias difíceis, dos problemas, dos seres humanos se caluniarem, se machucarem, se ferirem, a despeito dos grandes dramas, dos grandes problemas que acontecem no nosso mundo, de todos os sinais que já vêm acontecendo, sabe como é que o mundo vai estar vivendo, segundo a palavra de Deus, com relação à volta de Jesus? Aqui em Mateus 24, nós vamos voltar aqui de novo em Mateus 24, o verso 37, até o verso 39, está aqui. Mateus 24, 37 até o 39. Pois assim, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E isso daqui é um alerta, queridos. O que a Bíblia está dizendo? Que a despeito de todos os sinais estarem se cumprindo aos nossos olhos, bem pertinho da gente, e os sinais já estarem mostrando que Jesus está voltando, que está perto, que esse mundo não está mais em condições de sobreviver, que os seres humanos não têm condições mais de viver nesse mundo e que Jesus vai intervir nesse mundo, as pessoas no mundo em geral vai estar vivendo como que se nada estivesse acontecendo. A vida vai estar correndo normal. Talvez eu esteja falando para pessoas assim, que a despeito de crer na palavra de Deus, que a despeito de crer nas promessas, vive como que se isso não fosse acontecer, não será uma realidade. O problema acontece tanto fora como dentro do mundo religioso, porque a Bíblia diz que Jesus vai voltar e mostra os sinais que vão voltar, mas o mundo vai estar vivendo como se isso não fosse verdade, como nos dias de Noé. Era tudo muito estranho o que estava acontecendo nos dias de Noé. Deus disse que o mundo acabaria em água e pediu a Noé construir um grande barco, e você conhece a história. Era muito estranho para aquele dia, porque não havia chuva, não havia inundação. Como é que poderia acabar o mundo com água? Mas Noé pregou a palavra de Deus e construiu a arca, e então o mundo estava vivendo na sua normalidade, as festas, os casamentos, os negócios, eu compro bem aqui, vendo outro ali, e as pessoas estavam vivendo normal, como se nada estivesse acontecendo. A Bíblia diz, até que veio o dilúvio. Percebe? Até que as águas começaram a inundar a terra. Sabe de uma coisa, queridos? Muitas pessoas só vão perceber que Jesus está voltando quando olharem para os céus e contemplarem o Senhor vindo em poder e grande glória. Mas sabe, Jesus tem um conselho muito especial para você. Tem um conselho para você e para mim. E o conselho vindo de Jesus, é bom ficar atento, hein? É bom levar a sério. Sabe qual é o conselho de Jesus? Está aqui no verso 32, capítulo 24, verso 32 e o verso 33. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo as portas. Olha o conselho de Jesus. Preste atenção no que está acontecendo ao seu redor. Preste atenção no que está envolvendo esse mundo, nas coisas que acontecem nesse mundo. Preste atenção no que diz a palavra de Deus sobre os sinais que antecedem a volta de Jesus. Fique atento a todas essas coisas, não descuide. A Bíblia diz porque quando menos esperar as coisas vão acontecer. Os sinais estão dizendo que Jesus está voltando. Então é hora, não de vivermos a vida como que se ela fosse aqui nessa terra e fôssemos viver aqui para sempre.
Vamos viver a vida como aqueles que estão indo para a eternidade, como aqueles que o Jesus querido está vindo nos buscar, como aquele que o nosso Senhor amado está chegando, está se aproximando. E podemos muito, muito em breve vê-lo voltar nas nuvens dos céus. Queridos, Jesus está voltando. Os sinais revelam que Ele está perto. Os sinais mostram que esse mundo não dá mais para viver. Os sinais mostram que este mundo já está quase que enchendo o cálice da ira de Deus, e Deus se manifestará para livrar aqueles que amam o Senhor, que buscam o Senhor, que se preparam para o encontro com Jesus, e que a palavra de Deus é o centro da sua vida, é aquele que dirige a sua vida. Eu faço um apelo para você neste momento, queridos, você que está me ouvindo. Eu não sei quem é você, eu não sei onde você está, não sei o que você pensa nesse momento, não sei como está o seu coração, não sei como está a sua vida financeira, sua vida sentimental, emocional. Eu só sei de uma coisa, eu tenho um recado da palavra de Deus para você: Jesus está voltando. Aguenta mais um pouquinho, mas fica firme ao lado do Senhor. Não abandone o Senhor, receba Ele como Senhor e Salvador na sua vida, deixa Ele entrar na sua vida, para que Ele possa te dar o Espírito Santo e você se preparar para esse grande acontecimento, esse cumprimento da maior promessa da palavra de Deus, que é a volta do Senhor Jesus. E então, você quer se preparar para a volta de Jesus? O caminho é muito simples: entregue sua vida para Ele, deixe Ele dirigir a sua vida, deixe Ele conduzir a sua vida, e fique atento àquilo que a palavra de Deus está te dizendo. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você nesse momento, para que o Senhor nos abençoe, para que possamos ter a alegria de, quando Jesus voltar, recebermos o convite dele: vinde, benditos do meu Pai, entrar na herança que está preparado para vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pelo privilégio que tivemos de estudar a tua palavra e conhecer os sinais que revelam que Jesus está voltando. Muito, muito obrigado, Pai querido, pela revelação da tua palavra. Agora que nós sabemos, precisamos do teu poder, da tua graça, do teu Espírito Santo, para que nós possamos nos preparar, porque quando Jesus voltar, nós queremos estar prontos para irmos para os céus, não sozinhos, mas com toda a nossa família, e podemos viver com o Senhor para todo sempre, livre de todo mal, de todas as dificuldades, de todos os problemas e os dramas que esse mundo tem nos trazido. Por favor, meu Deus, nos abençoe, nos encha com a tua graça. Eu quero pedir uma bênção especial para esse teu filhinho querido, essa tua filhinha querida que está aí, acompanhando esta mensagem, assistindo essa mensagem pelo YouTube. O Senhor sabe a sua luta, as suas angústias, as suas dores. Por favor, Paizinho querido, tome essa pessoa nas tuas mãos, envolva ela nos teus braços de amor e opere os milagres que ela precisa na sua vida neste momento. Obrigado, porque o Senhor pode ouvir a minha oração e pode responder esta oração. A minha certeza é por causa da tua palavra, e eu oro em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus encontre um lugarzinho bem especial no seu coração, que haja paz na sua vida, e se prepare, porque Jesus está voltando. Um abraço.